Bom dia, queridos. Bom dia. Graça e paz de Jesus. Eu queria primeiro, com base nessa oração de Paulinho agora, dar graças a Deus por estar aqui nessa manhã. Vinha no carro orando com a Eliane, dando graças a Deus, amado, porque não sei quantos aqui, não sei se sou eu, mas no passado, nesse dia, eu estava nas trevas do carnaval. Perdido. Completamente perdido. Sem revelação do reino. E até já caminhava uma denominação e, infelizmente, relativizava as trevas desse momento. E temos orado para que esse nosso país deixe de ser conhecido como o país do carnaval, mas passe a ser conhecido como o país onde Deus é o Senhor. Amém, amados? Então, todo ano, quando chega essa época, me vem essa reflexão e uma gratidão muito grande a Deus pelo que Ele fez com a minha vida, me tirando, como diz lá em Colossenses, me transportando do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, a primeira coisa é dar graças a Deus por estar aqui com vocês nessa manhã. É um privilégio estar aqui nessa manhã. Por isso, louvo ao Senhor, dou graças ao Senhor. Segunda coisa que o Espírito Santo falou com os presbíteros dessa igreja, a liderança dessa igreja, sobre uma proposta para esses dias de retiro. E eles levaram a mim e ao meu companheiro antes lá em Candeias, apresentaram essa proposta. E depois de uma manhã inteira em oração, e buscando a direção do Espírito Santo, sobre o que é que ele queria, sobre a palavra, o tema desse encontro, desse retiro, a palavra, e fomos indo, e Deus falava através de um, depois através do outro, e depois de um bom tempo, chegamos a esse tema aqui, a vida normal da igreja. E depois repartimos esse tema entre nós. E eu dou glória a Deus também por essa oportunidade desse compartilhar. Compartilhar da multiforme graça de Deus entre nós, entre essa congregação e a nossa lá em Candeias, Piedade. Então, estamos começando hoje. Eu queria estar entregando também nesse momento o nosso querido William lá em Candeias, para que o Senhor, o Espírito Santo, esteja da mesma forma iluminando o nosso irmão, capacitando ele no poder do Espírito Santo, para que seja entregue a palavra que o nosso grupo lá está precisando ouvir nesses dias, Senhor. Ser com ele nessa hora, em nome de Jesus. Amém? Amém. O que coube a mim, queridos, para refletir aqui com vocês nessa manhã, o tema é oração. Oração. E a direção que recebemos do Espírito Santo ao longo desse tempo foi tentar dividir esse tempo em duas partes, com um intervalo. Eu vou pedir a paciência de vocês, sejam pacientes comigo. Eu sei o calor que está fazendo,
Mas tem coisas que vamos tentar compartilhar com vocês que é muito importante para a nossa vida, muito importante para a nossa vida, como igreja do Senhor. E vou tentar cumprir o horário, dividir essa palavra em duas partes, tá? E se eu me exceder um pouquinho, tenham paciência comigo, porque tem coisas preciosas, não só da minha própria experiência de vida, mas coisas que eu aprendi com muitos irmãos, na vida da igreja, na nosso devocional, na nossa leitura, toda a literatura cristã que trata desse tema, tá? Coisas que ao longo da nossa vida foram ficando, tá? Então, eu acho que é uma oportunidade de a gente refletir, ouvir junto novamente. Muitas coisas aqui vocês já podem ter ouvido, mas é uma oportunidade. Então, tenham paciência. Me lembro de um irmão que foi evangelizar na Índia e, num calor de 50 graus, ele dizia que tinha que entrar lá nas cabanas. Ele suava em bicas. Ele queria entrar naquelas cabanas para falar de Jesus para as pessoas, mas ele disse, mas eu tive que ir. Eu tive que suportar aquele calor, porque tinha um propósito maior em tudo aquilo, tá certo? Nunca me esqueci disso. Um irmão lá do Ceará. Então vamos tentar fazer isso. Nessa primeira parte, eu queria tratar mais da oração individual, da oração pessoal, e deixar, para depois do intervalo, vamos fazer um intervalo aí de meia hora, depois do intervalo, na segunda metade, eu queria falar mais da oração coletiva na vida da igreja. Vamos ver se o Espírito Santo me ajuda, vai confirmando, estamos aqui sob a direção e o controle dele. Que o Senhor nos abençoe, nos edifique. E queria começar com uma pergunta. Por que necessitamos de oração? E alguém já disse certa vez que no princípio de tudo, Adão e Eva não oravam como a maioria de nós entendemos como sendo oração nos dias de hoje. Deus e o homem, quando falou homem, a mulher está incluída, pareciam desfrutar de um relacionamento próprio, de uma família. Deus era a voz que andava no jardim na viração do dia. Isso que fala a Bíblia. Na viração do dia, lá no pôr do sol, ele mesmo vinha falar com o homem, lá no jardim. Infelizmente, depois do pecado, depois da queda, essa voz só foi ouvida outra vez quando Deus perguntou a Adão, onde estás? Onde estás, Adão? E eu fico imaginando essa cena. Adão procurando se esconder de Deus, correndo no meio do jardim e procurando se esconder de Deus. Que tragédia, queridos. Com o pecado, o relacionamento original tornou-se tenso e distante. E o conhecido escritor cristão C.S. Lewis descreveu este mundo, a partir daí, desse momento, como o planeta silencioso. Silencioso em relação ao céu. A terra pendurada no espaço como um buraco negro espiritual que não tem luz, disse o escritor. Comparou.
essa situação pós-pecado. E o Salmo 14, versos 2 e 3 diz o seguinte: do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Nós sabemos que o pecado faz separação entre o homem e Deus, entre Deus e o homem. E a maior tragédia do pecado, meus irmãos, é que ele nos afasta da presença de Deus. Vocês creem nisso? Amém? E não há nada mais perigoso do que estar sem a presença de Deus. Sem a presença de Deus. Eu acho que a igreja, de um modo geral, ela tem subestimado as consequências do pecado. São terríveis as consequências do pecado. Mas a maravilhosa presença de Deus é restaurada em nós quando buscamos o Senhor em oração. Amém? Amém? Que coisa boa é essa. A oração traz a presença de Deus à igreja. E o Senhor não desistiu do homem apesar do pecado. Há uma voz divina que continua a nos chamar. Vocês creem nisso, amados? Continua a nos falar, a nos chamar. Ele toma a iniciativa. E quando lemos o Antigo Testamento, nós vemos Deus mandar Moisés construir um santuário para habitar no meio do povo. Êxodo capítulo 25, verso 8 fala disso. A construção daquele santuário, daquele tabernáculo, Deus dá todo o projeto de como deveria ser feito. Nós conhecemos toda essa história. E nessa ordem de Deus a Moisés, Deus determinou que no lugar santo desse santuário haveria um altar do incenso, onde o fogo jamais deveria estar apagado. O incenso deveria queimar continuamente. E o incenso é o símbolo das nossas orações. Apocalipse 5:8 nos revela isso. Orações dos santos. Sobem a presença com um aroma suave, agradável a Deus. Esse altar do incenso nos ensina algumas lições sobre a prática da oração na vida normal da igreja. O altar deveria ficar no centro do lugar santo. No centro do lugar santo. Defronte do véu que separava o lugar santo do Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, lugar da presença de Deus. Vocês entenderam a posição desse altar do incenso? No lugar santo, no meio do santuário ali. Ali estava o véu que separava o lugar santo dos santos, e ali estava o altar, feito de madeira de acácia.
E era transportado naquelas argolas quando o povo caminhava no deserto. Essa posição do altar do incenso no santuário já definia a importância da centralidade da oração na vida do povo, da importância da oração. O incenso deveria ser queimado pela manhã, à tarde e continuamente perante o Senhor. O fogo do altar não podia ser apagado e cobrir-se de cinzas. Eu creio que, de igual forma, não podemos dispensar a oração incessante e diária em nossa vida como igreja do Senhor. Em outras palavras, a oração deve ser uma prática não apenas central na vida da igreja, mas também uma prática contínua. Contínua. E a Bíblia diz, lá no livro de Êxodo, capítulo 30, verso 8, que diz assim: será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Incenso contínuo, incenso puro, aromático, preparado com as ervas aromáticas essenciais, por um perfumista habilitado, diz a Bíblia sobre isso. Incenso contínuo perante o Senhor, pelas vossas gerações. E quando vemos a história do povo de Deus, registrada na palavra, desde os tempos mais remotos, nós vemos que essa história está pontilhada pelo exemplo de homens com vida de oração, vida intensa de oração. E aqui poderia me lembrar de Abraão, de Moisés, de Josué. Moisés entrava na tenda da congregação, e a Bíblia diz que Josué, o jovem Josué, filho de Num, ficava ao pé da tenda. Ficava ao pé da tenda, bebendo ali daquilo que se espalhava ali. Moisés face a face com o Senhor. E depois vemos quem foi Josué, quem Deus escolheu como sucessor de Moisés. Quando Moisés morreu, faleceu, quem Deus escolheu? Josué era um homem de oração, foi um homem de oração. Neemias, Davi, Elias, Daniel e outros mais. Sem falar das mulheres que também dedicaram sua vida à prática de oração, que a Bíblia também registra. Mulheres de oração, de vida de oração. Mas, infelizmente, hoje, em muitas igrejas locais, o altar da oração na vida dos cristãos está apagado. O incenso não tem subido. A presença de Deus. A oração não tem sido prioridade. Tem-se bons livros sobre oração, uma correta teologia sobre oração, boas pregações sobre oração, sabe-se muito sobre oração, mas não se ora, ou se ora pouco, pela falta da prática, por falta de perseverança. Infelizmente, essa é a realidade, e falo da igreja universal, a igreja no mundo todo. E alguém também já disse que muitos atos
poderosos do céu, verdadeiros tesouros espirituais, deixam de ser liberados à terra, porque Deus não encontra o canal de liberação que seria a prática da oração na vida do seu povo, ou seja, na vida da igreja. Canal. Ele tem muito mais para nós. Vocês creem nisso? Muito mais guardado, reservado para nós. E quando vamos, amados, para o Novo Testamento, nós vemos Jesus, em sua obra redentora, quebrando a parede de separação que nos privava do acesso direto à presença de Deus, do Criador. E assim, inaugurando uma forma de oração mais excelente, se assim eu posso dizer. O véu do templo foi rasgado de cima para baixo, e pelo precioso sangue de Jesus, podemos entrar hoje com intrepidez no lugar santo dos santos, lugar da presença do Senhor. Amém? Hebreus 10, 19 fala disso. Aleluia. Pelo sangue do Senhor. Por isso, meus amados, por tudo isso, a oração não pode ser uma espécie de drive-thru. Todo mundo sabe aqui o que é drive-thru? Onde fazemos nossos pedidos, somos atendidos e vamos embora sem conhecer quem está nos atendendo. Oração é comunhão, relacionamento e intimidade com Deus. Amém? Sabe o que é drive-thru? Vai ali no McDonald's, no Bob's, para o carro, entra naquele bequinho ali, aí tem uma pessoa lá dentro, protegida ali, até por conta de assalto hoje, você vai para, entrega o pedido, aí vem a bandeja, você não sabe nem quem, não vê nem o rosto da pessoa, a face direito, e vai embora, não sabe direito quem lhe atendeu. A oração não pode ser assim. Não pode ser isso. Jesus é o nosso modelo maior em todas as coisas. E isso acontece também em sua vida de oração. Quando lemos os evangelhos, nós vemos que a prática da oração era uma prioridade absoluta na vida e ministério do Senhor. Ele orava intensamente. E aí eu fico pensando, como podemos ser sua igreja sem oração? Ou que pouco ora. Se o cabeça da igreja, o dono da igreja, orou sem cessar. E nas narrativas dos evangelhos, me impressiona ver Jesus a todo tempo orando por vários motivos e por várias situações. E, em especial, o Evangelho de Lucas chama ainda mais a nossa atenção para a importância que Jesus dava à prática da oração no seu dia a dia, no seu cotidiano. E podemos ver isso claramente em pelo menos 10 momentos diferentes do seu ministério terreno. Nós não vamos ter tempo de ler aqui. Vocês podem anotar esses 10 momentos. Vocês podem anotar a referência da palavra, a referência bíblica de cada um desses momentos. Primeiro momento é que Jesus começou o ministério
terreno de Jesus começou com o seu batismo no Rio Jordão em oração. Lucas 3, 21 e 22. Lucas 3, 21 e 22. No fim de um dia de trabalho intenso, ocupado com as multidões que o procuravam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades, Jesus orava. Lucas 5, versos 15 e 16 fala disto. Terceiro momento. Antes de tomar uma decisão importante em sua vida, que foi a escolha dos 12 discípulos, Jesus estava orando. Lucas 6, versos 12 e 13. Parece que aí ele passou a noite inteira orando, buscando a direção do Pai e do Espírito Santo sobre aqueles que seriam escolhidos como discípulos para caminhar junto com ele. No outro momento, numa avaliação de sua identidade perante os discípulos, quando ele perguntou: e vocês, o que dizem que eu sou? Jesus estava orando. Lucas 9, versos de 18 a 20. Jesus orava. No momento da sua transfiguração naquele monte, Jesus estava orando. Jesus orou. Lucas 9, versos 28 e 29. Antes de atender o pedido do discípulo para ensinar-lhes a orar, Jesus orou. Lucas 11, versos de 1 a 4. Os discípulos ficaram tão impactados com a vida de oração de Jesus que um dia Deus perguntou: Senhor, ensina-nos a orar. Jesus estava orando nesse momento. Quando ele incitava, encorajava os discípulos a orar, Jesus orou. Lucas 11, versos de 9 ao verso 13. Jesus também orou quando ele exortava os discípulos sobre a necessidade de perseverança na oração. Lucas 18, versos de 1 a 8. E Jesus também orava no momento da sua mais severa aprovação. Lucas 22, 39, versos 39 ao 46, naquele momento ali no jardim do Getsemane. Jesus estava orando. Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas não seja feita a minha, mas a tua vontade. Sabemos desse momento tremendo na vida do Senhor. E por último, na hora de sua morte, Jesus orou em 2 momentos. Lucas 23, do verso 33 e o verso 34, primeiro momento, e depois do verso 44 ao verso 46. O Senhor orou, estava orando. E o que ainda impressiona, ao olharmos para cada um desses momentos de oração de Jesus, narrados por Lucas, é que, embora ele tivesse uma agenda muito cheia, muito apertada, Jesus tinha tempo para orar. Tinha tempo para orar. Ele fazia orações curtas em algumas ocasiões, e em outras
orava por longos períodos de tempo. Jesus orava porque tinha sede de comunhão com o Pai. E, como se não bastasse o exemplo da prioridade à oração em seu ministério terreno, a Bíblia nos mostra que, ao ressuscitar da morte, subiu ao céu para viver eternamente como intercessor pelos santos. Sua vida de oração continua no céu. Amém? Aleluia! Grandioso é o Senhor. Continua no céu, amados. Que coisa tremenda é essa. Não se apartou da oração, mesmo depois de morto, ressurreto, lá na glória. Continua intercedendo por mim e por vocês. Glória a Deus. Um dia, eu vou falar de nós aqui, como igreja, como cantamos hoje aqui, um só corpo, essa congregação, a congregação de Candeias, do Janga, Olinda, o Amarelo e outros irmãos amados, com quem temos comunhão mais próxima, não só aqui nessa região, mas do Brasil e até fora do Brasil. Um dia tivemos o privilégio da revelação do propósito eterno de Deus, que aponta para o alvo da nossa semelhança com Jesus, também em sua vida de oração. Amém? Também em sua vida de oração. Propósito eterno. A semelhança buscada por nós também inclui, abrange o exemplo da vida de oração do nosso Mestre. Jesus espera que oremos. Em Mateus 6, versos 5 a 7, ele não diz, quando você estiver a fim de orar. Não. Ele diz 3 vezes. Quando orar, diz. E não, se você orar. Quando orar, diz. Ele anseia pelas nossas orações. Ele deseja que sejamos homens e mulheres de oração. É importante também observar a ênfase da incitação de Jesus à prática da oração. Ainda nos evangelhos, é outra coisa que nos chama a atenção. Ele diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai, batei. Mateus 7,7 fala disso. E sabemos que no original grego, estas palavras, estes verbos, estão no presente do indicativo, que significa esteja pedindo, esteja buscando, esteja batendo. Amém, queridos? Vamos acolher o encorajamento, esse encorajamento de Jesus e torná-lo prático em nossa vida como igreja. Amém? Um irmão disse certa vez o seguinte, que Deus é tão rico que seu maior prazer está em dar. Seu desejo é ser o eterno doador, o eterno benfeitor.
E para afirmar isso, esse irmão se espelhou na atitude do pai da parábola chamada do filho pródigo, contada por Jesus. Pai, de braços abertos, dando de novo do melhor dele, aquele filho arrependido. Então, Deus quer nos dar, sempre. Temos que saber pedir, mas Ele quer nos dar. O eterno doador. E quando também lemos os evangelhos, nós vemos que essa intensa vida de oração de Jesus impactou tantos discípulos que um dia eles o pediram que eles ensinassem a orar. Eu falei disso pouco atrás. Senhor, ensina-nos a orar. E ele ensinou. E esse ensino de Jesus aos discípulos foi colocado em prática na vida normal da primeira igreja em Jerusalém. Porque a gente está aqui falando de oração. Amados, pode-se ensinar sobre oração, mas oração se aprende orando, praticando. Nem os discípulos que receberam o ensino de Jesus, se não tivessem praticado na vida da igreja, eles não teriam aprendido a orar. Mas, pelo visto, nós, quando lemos o capítulo 2, no livro dos Atos dos Apóstolos, nós vemos que a igreja nascente tinha seu estilo de vida baseado na perseverança de 4 coisas. Verdadeiros pilares de sua fé. E está aí nesse quadro aí, agora está um pouco apagado por conta da luz, mas está aí. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e nas orações. 4 pilares da fé da igreja que estava ali nascendo cheia do Espírito Santo. Perseverança nessas 4 coisas. E sabemos que essa igreja nasce cheia do Espírito Santo em uma reunião de oração de 120 discípulos no lugar, numa casa chamada Cenáculo. Como dizem os irmãos da Argentina, Fernando, no aposento alto. No aposento alto. Essa igreja nasce 10 dias ali. Conhecemos essa história. Mas, acerca do exemplo dessa igreja primeira, que uns chamam de primitiva, na prática da oração, eu vou deixar para falar mais um pouco na segunda parte dessa ministração, quando irei abordar mais de perto o tema da oração coletiva. Da oração coletiva, a oração conjunta. Mas sem dúvida alguma, queridos, quando nós lemos o livro dos Atos dos Apóstolos, a perseverança na oração era algo costumeiro e prático na vida normal da igreja. E podemos ver os resultados decorrentes dessa prática em vários momentos que estão registrados nesse livro. E por que oramos pouco? Por que oramos pouco?
Se a oração é, quem sabe, o melhor termômetro que existe para medir, aferir a nossa maturidade espiritual. Se a oração é o ato supremo de intimidade com Deus. Se deveria ser a atividade central de nossa vida como discípulos de Jesus. Será que oramos pouco por causa de nossa autossuficiência? Ou por ainda não termos compreendido a essência e o valor da oração? Ou talvez porque achamos que a oração é algo muito enfadonho, ou não termos sido capazes de vencer a resistência da nossa carne, mesmo sabendo dos benefícios e do poder da oração na vida da igreja, na nossa vida. E aqui eu, refletindo sobre isso, me veio uma analogia, eu queria compartilhar dessa dificuldade que temos para orar. Me veio a analogia com o exercício, a prática dos exercícios físicos na nossa vida. Sabemos que exercitar fisicamente, está aí Alexandre, nosso professor, traz inúmeros benefícios para o nosso corpo físico. Né? Melhora a respiração, melhora o funcionamento do intestino, né? A pressão arterial, né? Diminui um pouco a massa corporal, a barriga de trigo. Estou olhando para a minha. Mas temos uma dificuldade enorme de exercitar, Fernando. E um dia eu estava ouvindo o doutor Drauzio Varela, aquele médico que a Globo usa aí. Ele disse, olha, para eu caminhar de manhã, eu caminho de manhã, eu me acordo, é uma luta contra o meu corpo. Às vezes eu acordo, calço tênis, eu nem faço aquele esquema, como é que chama? O alongamento. Eu nem faço o alongamento, porque se eu fosse pensar em fazer alongamento, eu vou dormir de novo. Então já vou caminhar. Então, a gente sabe que é bom, que faz bem à nossa saúde, que é recomendado. Os médicos falam disso, todo mundo. Resultados práticos são visíveis na nossa vida, no nosso corpo, mas nós temos dificuldade, amados. Se nós não vencermos a resistência do nosso corpo, da nossa carne, nós não conseguimos caminhar. É ou não verdade? Eu tenho essa luta. Morando na beira da praia é uma bênção. Tem uma academia no prédio, tal, mas é uma luta. Se a gente deixa de caminhar, uma semana interrompe, aí a gente perde o ritmo, aí parece que enferruja, aí tem que começar tudo de novo. Tá? Então, essa analogia eu acho que tem algo a ver com a oração. Né? A Bíblia diz em Romanos 8, 26, que não sabemos orar como convém. E o Espírito intercede por nós. Não sabemos orar como convém, diz a palavra. E Lutero, o reformador, vejam que interessante, Lutero disse certa vez sobre isso. A palavra dele, estou aqui sendo literalmente repetindo as palavras dele. Às vezes, sinto que, por causa de ocupações ou pensamentos alheios, fiquei frio ou perdi a vontade de orar. Pois a carne e o diabo estão constantemente dificultando e impedindo a minha oração. E é bom estarmos atentos aos pensamentos falsos e enganosos
que dizem: espera um pouco, daqui a 1 hora eu vou orar, mas ainda tenho que resolver isso ou aquilo. Porque assim se passa da oração para os afazeres que nos envolvem, a ponto de não conseguirmos orar mais o dia inteiro. Testemunho desse irmão. A carne e o diabo. E eu penso, amados, que como discípulos de Jesus, precisamos discernir, deixar de lado a carne, que é outro impedimento, a nossa carne. Nós precisamos discernir que na prática da oração travamos uma forte luta espiritual. Onde, com certeza, seremos derrotados se não estivermos devidamente preparados. A oração é, sem dúvida, a disciplina espiritual mais odiada pelo nosso inimigo. E faz tudo, e às vezes de maneira sutil, para que a igreja não ore. Ele sabe o poder da oração. Ele sabe acerca do valor da oração na vida da igreja. E é sobre essa luta travada nos momentos de oração que eu quero trazer algumas sugestões de ordem prática, tomadas emprestadas do livro Vida Cristã Equilibrada, de nosso irmão Watchman Nee. Quantos já foram aqui edificados lendo Watchman Nee, o livro de Watchman Nee, amados? Que bom, que bênção. Eu tenho sido muito edificado ao longo da minha caminhada, pela profundidade dos escritos desse irmão. Tenho sido muito abençoado. Toda vez que vejo algum problema na China, agora mesmo, esse coronavírus, eu me lembro dele, Fernando. Esse irmãozinho lá da China. Lá. E esse livro, Vida Cristã Equilibrada, ele apresenta algumas sugestões de ordem prática, amados, para estarmos atentos, né, ao trabalho do inimigo, tentando nos impedir de orar, atrapalhar a nossa vida de oração. E eu vou procurar ser o mais fiel aqui ao que ele escreveu, amado. Vou tentar resumir aqui para vocês. E essas sugestões de Watchman Nee, ela é baseada uma parte do verso 18 do capítulo 6 de Efésios, que trata da chamada armadura de Deus. Né? Conhecemos esse texto. Paulo vai falando ali como é que nós temos que nos preparar, nos capacitar para enfrentarmos essas lutas espirituais. Ele fala ali toda hierarquia maligna ali, potestades, principados. Né? A luta não é contra o sangue e a carne. E Paulo começa a falar de uma armadura. E eu me lembro que um dia um irmão ministrou isso, acho que no tempo da denominação, e projetou uma figura de uma armadura de um soldado romano. Né? E Paulo vai falando ali de cada uma das peças, né? Da armadura, as peças da armadura, vai falando a verdade, evangelho da paz, a justiça, né? Espada, escudo, cada peça da armadura do soldado. E no final, ele termina com essa referência, falando sobre oração. E fecha tudo com oração e súplica. E diz o Watchman Nee, e
uma parte do verso 18 desse capítulo 6, quando Paulo fala dessa armadura de Deus, ele pega uma pequena parte do verso 18 que diz: orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança. Vigiando com toda a perseverança. E diz o irmão que Paulo, apóstolo, com estas palavras, está nos exortando a sermos vigilantes e perseverantes em nossas orações. E diz ele ainda: na vida de um cristão, nada é mais atacado do que a oração. E quando meditava sobre isso, eu penso que é bom destacar que, como igreja, nós só pensamos em vigiar quando nos lembramos da volta de Jesus e da imperiosa necessidade de estarmos preparados para essa volta. Quando a palavra fala de vigiar, há sempre uma tendência só de pensar na volta do Senhor. E Paulo aqui está falando que precisamos ser vigilantes e perseverantes em nossas orações. E o irmão, nesse livro, ele faz algumas sugestões de ordem prática, que eu queria repartir com vocês, porque achei muito interessante e é algo que eu creio que pode ser de grande valia para a gente aprender melhor a discernir essa luta espiritual que é travada em nosso momento de oração. Pode nos ajudar, com certeza. E eu resolvi chamar essas sugestões de Watchman de 5 aspectos a considerar na vida de oração do discípulo. Na vida de oração do discípulo. Tendo em vista essa luta espiritual que é travada. Primeiro aspecto, ele chamou de o momento da oração. O tempo que dedicamos à oração, que vamos dedicar à oração. O momento da oração. Aí ele diz: na vida de um discípulo, nenhum momento é mais suscetível ao ataque do inimigo do que o momento da oração. É fácil admitir que, costumeiramente, não conseguimos encontrar o momento de orar. Por essa razão, a menos que estejamos vigilantes, não oraremos. Diz ele. Não oraremos. E continua dizendo: é estranho que temos tempo para tudo. Comer, receber amigos, visitar pessoas, ler, ver televisão, nos distrair e muitas outras coisas. Mas temos dificuldade em achar tempo para orar. E não podemos deixar de orar porque não temos tempo. Em vez disso, devemos avaliar porque não estamos tendo tempo. Onde está o problema? O que está nos impedindo de orar ou de orar mais? O quê? O que está criando obstáculos à nossa vida de oração? A encontrarmos um tempo para dedicarmos à oração.
Precisamos discernir no espírito. Sabemos que quando vigiamos, o fazemos em virtude de algum perigo. Devemos encontrar tempo para orar. Se esperamos o tempo livre para isso, nunca teremos a oportunidade de fazê-lo. E isso exige também disciplina de nossa parte. Então, a primeira sugestão é o cuidado que nós temos que ter com o tempo. Temos que encontrar tempo. Momento para oração. Vigilância. O que é que está impedindo? Por que não estou conseguindo? O dia tem 24 horas. O que é que está me impedindo? Que afazeres, que prioridades eu estou colocando à frente? Já que eu considero o valor da oração, o poder da oração, algo tremendo na minha vida, na vida da igreja. Eu não estou encontrando tempo. Segunda sugestão do irmão. É quanto ao uso do tempo de oração. Uso do tempo. Ele diz: não devemos apenas ter cuidado com o tempo, de encontrar tempo para orar, mas também estar vigilantes sobre a maneira como estamos utilizando esse tempo, considerada a luta espiritual travada em nosso momento de oração. Aí ele diz assim, vejam que interessante, no início, o nosso corpo parece estar disposto, mas à medida que começamos a orar, o corpo logo se sente cansado e sonolento. Quantos sentem isso? Ou só sou eu? Cansado e sonolento. E aí não entendemos por que tudo parecia bem, mas de repente nos sentimos fracos e sem forças para continuar, sem vontade de orar. Ele continua, não devemos considerar essa fraqueza do corpo como algo natural, Além do mais, se percebemos que os nossos pensamentos estão vagando no tempo da oração, também não devemos aceitar esse fato como sendo normal. Pensamentos. Precisamos discernir que a explicação para isso é que o nosso inimigo está tentando impedir que oremos. Ele faz tudo para cortar nossa linha de comunicação com o céu, pois conhece e teme o poder da oração. Aí ele diz, e como devemos lidar com essa situação? Não há outra maneira senão vigiar com toda a perseverança o nosso período de oração. Vigiar. Usemos a oração para proteger o nosso tempo de oração. Interessante isso. É como se precisássemos de uma oração sentinela para proteger a nossa oração de combate. Orar para que possamos usar bem o nosso tempo de oração. Orar pela nossa oração. Terceira sugestão. Quando vamos orar, é muito importante evitar tudo o que não é oração, na nossa oração. Isso significa evitar o uso de palavras vazias, fúteis,
palavras que vêm da carne, evitar justificativas e as vãs repetições de que Jesus falou, ensinando os seus discípulos a orar. A prece não precisa ser longa demais, nem se parecer um discurso. Precisamos tão somente apresentar no Espírito o desejo de nosso coração ao Senhor e as palavras certas para expressar esse desejo. E isso basta. Amém? Vocês entenderam? Evitar tudo que não é oração na oração. Palavras que têm sentido ali, então. Vãs repetições, Jesus falou disso aos discípulos. Quarta sugestão, e essa é muito boa. Temos ouvido muito sobre isso, alguns irmãos têm falado sobre isso. Ser específico na oração. Precisamos ser específico na oração. Precisamos ter como prática, primeiro, preparar aquilo porque desejamos orar. Não devemos aproximar-nos do Senhor sem ter a ideia precisa daquilo que queremos. Assim, sabendo o que o nosso coração deseja, devemos ser o mais transparente possível quando estivermos pedindo algo a Deus. Muitas pessoas, diz o irmão, muitas pessoas podem orar durante vários minutos. Se você lhes perguntasse o que pediram ao Senhor, é provável que não soubessem dizer-lhe o motivo de sua oração. Apesar de terem dito muitas palavras, não ficou claro. Parece que não sabem bem o que querem, divagam na oração. A oração precisa de foco. Amém? Estão entendendo? Precisa de foco, temos que ser específico. Jesus, certa vez, em resposta ao pedido de um homem cego, em busca de cura, que lhe suplicou com paixão, respondeu-lhe com uma pergunta: que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Ele é cego, acho que foi Bartimeu. Ser curado. Quero que você me cure, Senhor, ser curado. Hoje em dia, é provável que o Senhor fizesse essa mesma pergunta a muitos na igreja por falta de especificidade na oração. Às vezes divagamos. Somos muito prolixos na oração, damos muito arrudeios e ficamos, Senhor, quer que sejamos específicos, focados. E diz ele aqui, ainda sobre essa quarta sugestão, diz ele assim: precisamos ter cuidado com a forma de pedir, examinando com cautela se nossas palavras se afastaram do assunto principal, do objetivo da oração. Se isso acontecer, devemos trazê-las de volta, pois inconscientemente podemos sair do foco e direcioná-las para outros rumos. Assim, precisamos cuidar para que nossa oração se amarre ao objetivo que temos em mente, sem nos distrairmos. Amém, amados? Entendido? Específico na oração. Diretos.
E por último, a última sugestão. E aí nós vamos fazer o nosso intervalo. A última sugestão desse irmão, nessa luta espiritual travada no nosso momento de oração, é um conceito que ele chamou de rede de oração. Vamos ver o que é isso, rede de oração. Como última sugestão, o irmão Watchmani apresenta um conceito chamado por ele de rede de oração. Aí eu coloquei aqui, que ao meu ver, pode ser aplicado em algumas situações na vida da igreja. E ele diz sobre esse conceito: para que a oração seja realmente eficaz, e ele está pensando aqui na questão da luta espiritual, travada com o inimigo, né? Ele diz, para que a oração seja realmente eficaz, devemos estendê-la como se fosse uma rede, de modo a abarcar todos os aspectos envolvidos no alvo de oração escolhido, não permitindo que nada fique de fora e fechando todas as brechas à ação do inimigo. E para entendermos melhor o que isso significa, é dado o seguinte exemplo. Suponha que um irmão, aqui, da congregação, vá pregar o evangelho em um determinado lugar e você seja levantado em oração intercessória por ele, por esse alvo. Nesse caso, você deve levar à presença de Deus, em oração, tudo o que envolve a missão do irmão naquele lugar. O lugar da missão, para onde ele está indo. Ele diz, você precisa orar por todas as suas necessidades. Pela viagem, às vezes o meio de transporte, se é avião, se é carro, cada situação. Pela saúde do irmão. Pela alimentação que ele vai tomar durante a sua estada nesse lugar. Pela hospedagem dele, onde ele vai ficar. Pelas pessoas do lugar onde ele está indo. Pelas atitudes do irmão no convívio com as pessoas. E pela pregação em si, a palavra que ele está indo entregar. Aí ele diz, ou seja, você precisa orar por tudo que imagina relacionado com a missão, nos mínimos detalhes que julgar importantes para o êxito dessa missão. E ele conclui dizendo, fazendo isso, é como se uma rede de proteção espiritual estivesse sendo lançada sobre o irmão, a fim de que ele tenha paz em tudo, em sua missão, e o inimigo não possa arquitetar nada contra ele. Com essa oração de rede, a mão do inimigo é completamente atada, finaliza o Watchmani. Amém? Vocês entenderam esse conceito de rede de oração? E para terminar, eu estava, uns 15 dias atrás, na praia, lá nos Carneiros. Estava orando, meditando na palavra, e de repente pego o celular, uma mensagem de On. Sempre que ele viaja, nas suas viagens missionárias, apostólicas, ele sempre comunica a gente. Não é isso, Fernando? Estou viajando agora, estou indo aqui no aeroporto, estou indo para mais uma. E dessa vez era um retiro com os pastores lá na Suécia. Que devia, imagino que tinha de outras nações ali, Noruega, Alemanha, Bélgica, que eles têm trabalhado. Exatamente. E aí, irmão,
me veio na hora, no Espírito, exatamente essa sugestão de Otmani, de rede de oração, pelo meu irmão. Nós temos sempre orado. Às vezes ele pede, orem por mim, orem por mim. Mas nessa vez eu senti assim, muito forte no meu espírito, veio ao meu espírito esse conceito de rede de oração. E aí eu comecei a interceder por Ion, dentro do mar mesmo, lá no mar, dentro do mar. Senhor, cobre meu irmão, mais uma vez, capacita ele no poder do Espírito. Aí fui falando todas essas coisas, a viagem, a alimentação que ele vai tomar lá, porque às vezes a gente sabe das guerras, amados. Acho que o ano passado, aqui no retiro, no meio do retiro, ele teve uma crise de pressão aqui, não foi isso? De alta. Estava escalado para ministrar para nós lá de manhã, lá em Candeias, ele não pôde ir. Então, nós sabemos das batalhas que ocorrem nesses momentos. Então, comecei a interceder por ele, mandei uma mensagem, olha, vou praticar algo que estou meditando aqui para ministrar no retiro com meus irmãos lá no período do carnaval. Vou começar a praticar isso. Veio muito forte, rede de oração. Entendi a rede. Cada detalhe da missão dessa viagem, o transporte, a saúde, a alimentação que vai receber, a volta, né, as escalas, tudo que foi vendo da minha mente assim para proteger ele. Aí eu comecei a praticar isso, amados. Então, meus amados, essa é a primeira parte dessa palavra sobre oração. Deus me colocou no meu coração ao longo de muitos dias, pensando aqui o que falar para vocês nessa manhã, nessa primeira parte. E que seja para a glória de Deus, que possamos sair daqui conscientes da importância, do valor da oração na nossa vida como igreja. Precisamos perseverar na oração, na nossa vida de igreja, a vida normal, no dia a dia da nossa vida de igreja. A oração precisa ter um lugar que ela merece, a prioridade que ela merece na nossa vida como discípulo de Jesus. Jesus, como eu disse, é a nossa maior referência em tudo. Nosso maior exemplo é o Senhor. Então eu vou ficar por aqui.